esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria dos impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores. Sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Traz aquela água para mim. Põe ela aqui. Estamos vivendo na nossa igreja o tempo que nós chamamos comum. Vestimos o verde e vamos assim aos domingos, salvo algumas exceções, até o Advento, quando nós recomeçamos toda a nossa recordação, levamos ao coração. Recordar quer dizer levar ao coração aquilo que nos anima na fé cristã. Segue-me. Essa palavra é a palavra forte do Evangelho de hoje. Segue-me. Palavra absoluta, desligada de tudo. Não há, quando eu leio o Evangelho, não há segue-me para fazer isso, fazer aquilo. Não, segue-me. Palavra seca, sem qualquer razão aparente. Segue-me. Dois vocábulos como que suspenso no ar, suspensos no vazio e querendo que a gente atine para a grandeza deles, sem nenhuma explicação prévia, a não ser olhando Mateus. Jesus disse: segue-me. Mas o olhar vai para além do coração. O olhar desse Jesus atinge a pessoa. Na cidade, aquele lugar, aquele cobrador de impostos, todos tinham desfilado diante daquele Mateus. Falei Zaqueu, Mateus. Né? Todos o tinham visto como um desagradável cobrador de impostos. Ninguém gosta dos cobradores de impostos. Quem é que paga o seu imposto de bom grado? Os que podem até negam e usurpam o dinheiro dos impostos. Os romanos é que estão ali, os inimigos romanos. E provavelmente esse Mateus cantava a cantiga da corrupção. Provavelmente ele guardava uma parte do dinheiro no seu bolso. Não é? Aquele olhar de Jesus, segue-me, tinha qualquer coisa de diferente. O seu olhar é o órgão do coração. Nós podemos olhar com as nossas vistas e nós podemos olhar com o coração. E quando nós olhamos com o coração, esboça-se no nosso rosto ternura, bondade e não intransigências. Não é? Há uma pintura de Caravaggio numa das igrejas de Roma, a igreja de São Luís dos franceses, em que essa pintura de Caravaggio, o Cristo joga uma luz em cima daquele rostinho de Mateus que encanta.
aquele vem, segue-me, parece que é uma claridade. O Evangelho diz, ele levantou-se imediatamente. Todos deixavam alguma coisa, algum dinheiro, alguma cobrança, e agora é Mateus quem deixa. Quem deixa o quê? O posto de impostos. Alguma coisa vai mudar na vida desse cabra chamado Mateus, Levi, em outras traduções. Enquanto antes as pessoas vinham ter com ele, agora é ele que levanta e vai. Claro que eu estou tentando ver se vocês compreendem que quando Jesus aparece na vida, um Jesus de verdade, um Jesus não inventado, um Jesus ressuscitado, não há que parar, hesitar. Nós não vivemos mais num tempo da cristandade em que a gente recebeu o catecismo do papai, da mamãe, da vovó, com as tradições do papai, da mamãe, da vovó. Hoje nós temos que ter, desculpem a expressão, a vergonha na cara de seguir a Jesus. Não estamos mais no tempo da gente ser católico, apostólico, bonitinho, enfeitadinho, de missa de domingo. Isso não nos enche mais o coração. E muitos jovens já abandonaram a igreja porque ela não consegue colocar na força do olhar, um pouco do olhar de Cristo. Eu estou me prendendo a uma meditação de um padre italiano chamado Hermes Ronchi. Ele levantou-se. Então, as pessoas vinham ter com ele, agora ele é que se levanta e vai, sobe como que contra a corrente. Quando você é uma pessoa que descobre a beleza da vida, a fidelidade conjugal bem construída, a generosidade do perdão, quando você denuncia o mal, você age contra a corrente. Não é possível que um cristão seja um beato que diga amém, amém, amém a tudo, né? O nosso amigo Mateus corre, é difícil. Às vezes que eu corri contra a corrente, eu sei que não é fácil. Mas eu sei também que eu não posso ser um covarde diante do olhar de Deus, do olhar do Senhor. Alguma coisa tem que modificar dentro de mim. Esse não é um olhar de um namorado, de uma namorada, de um desprezo ou de um acordo de uma outra pessoa. É um olhar que vai dentro de mim. Ou será que ele não vai? Ou por que ele não vai? Não seria por causa de uma catequese muito, desculpem a expressão, michuruca? Não seria porque em casa nós não temos a força do olhar de Jesus? Não seria porque a nossa sociedade resolveu que não olhássemos mais muito para ele, mas para a telinha do computador ou do celular? E a gente não tem mais fascínio por Cristo, por um Cristo ressuscitado, por um Cristo vivo que está aí, né? Sim, ele vai contra a corrente, sobe como quem vai contra a corrente, o rio das coisas humanas, que desde sempre se move na direção do dinheiro, não é? Que desde sempre segue as leis do mercado, do dinheiro, o Deus mercado que dança e força o mundo a dançar no ritmo macabro e diabólico que ele tem. Não tenho compreensão errada, o dinheiro é importante, o dinheiro é muito importante, o dinheiro é uma troca, mas o dinheiro se tornou, em muitos ambientes, um Deus. E não, nossa pupila e nossas retinas não captam mais o olhar de Cristo, né? Temos que prestar atenção. O olhar de Cristo leva-o na direção segue-me. Este me é importante. Mateus entra num outro sistema, que não é o sistema da usurpação, da corrupção, de levar dinheiro que não é dele e de não encher-se de fantasias que vão levá-lo a uma vida desgraçada. A partir de agora, esse cavalheiro entra numa outra lógica, não é? Enquanto no passado os outros iam ter com ele, agora é ele que vai atrás de um outro, um O maiúsculo. É ele que vai atrás de Cristo.
seguimento. Papa Francisco vive falando, seguir a Cristo, voltar ao Evangelho, não apenas ser católico batizado, católico romano, seguir a Cristo, e tudo aquilo que o Sermão da Montanha nos fala. Se alguém te bate numa face, oferece a outra. Se alguém, tu és a sal da terra, tu és a luz do mundo, e todas aquelas exigências do Sermão da Montanha. Tu, quando orares, entra no teu quarto, não precisa fazer carnaval fora. Tu, quando dares esmola, dê a esmola e cala a boca, não mostra para os outros. Seguir a Cristo. Isso dá, quando a gente chega aos meus aniversários de mais de 80, quando a gente faz isso, é o céu na terra. Quando não faz isso, não vale a pena viver. Seguimento significa andar atrás de alguém, fazer com que esses meninos de 14, 15 anos tenham vontade de seguir a Cristo. E não apenas fazer a primeira comunhão e receber um diploma que vai pouco e pouco influir na vida deles. Que quando não se segue a esse Cristo, a vida se torna insossa, a vida se torna boba, não é? Eu não conheço o caminho sou eu, segue-me. Jesus diz, segue-me. Ele é o horizonte último. Para além dele é inútil caminhar. Como é que vocês encontram quem é Cristo para vocês? Vocês que têm 10, 15, 20, 50, 70 anos, podem dizer que criaram ao longo da vida um companheirismo com o Cristo vivo e ressuscitado. Não apenas aquele das imagens, mas aquele que está perto de nós. Isto é meu corpo que é dado por vós. Quando deres uma esmola ao menor dos meus irmãos, fui eu que gritei pelo pão. Vocês prestaram atenção? Segue-me. Então, esse seguir significa seguir esta pessoa. Não é imitá-lo, é seguir o Cristo. É muito mais do que imitá-lo. Vemo-lo como Jesus está sentado à mesa e vem ter com ele muitos publicanos e pecadores, não é? Eu posso imaginar esse Jesus com as suas vestes orientais, ele se senta no meio dos pecadores, de todas aquelas coleguinhas de safadezas do nosso amigo Mateus. E ele está ali não a aprovar aquilo, mas a aproximar-se da miséria. É tão triste quando no confessionário uma pessoa conta: eu fui bárbaro, eu não consegui perdoar meu pai. Ele morreu sem que eu pudesse dar-lhe um beijo. Eu traí meus compromissos de uma maneira cabal. Eu não tenho mais nada de valor na minha vida. Eu sou um vagabundo. E esse homem, então, se senta junto de Jesus, ou Jesus senta junto com os vagabundos e diz: o doente precisa de médico. E não é o sadio que precisa de médico. A casa de Mateus vai se enchendo de festa, de rostos, de amigos. Esquecido o triste posto de cobrança de imposto. Acabou, isso fica no passado, não é mais comigo. Agora é o tempo das mesas de festa, diz o meu autor. A vida de cada discípulo vai se enchendo de rostos, de amigos, de pessoas que a gente estima, e o céu vem para a terra. E o céu começa na terra, ou o céu é na terra. Não sei. Mas nós estamos muito preocupados com o nhenhenhé da nossa vida. Isso tudo talvez não queira dizer nada. E, no entanto, é este o Evangelho. Seguir-me. A sua proximidade, Jesus perto dos pecadores, claro que eu preciso ter arrependimento, claro que o Mateus deve ter se arrependido de ter roubado o dinheiro dos outros, e ele agora joga tudo isso para o passado, deixa no passado. A sua proximidade, a proximidade de Jesus é um remédio.
Quando uma pessoa vem fazer uma confissão, que seja confissão, que não seja apenas uma rotina. Eu comi carne na sexta-feira, faltei à missa um dia porque estava na praia, tá bom, são pecados, mas não são os pecados. O pecado é você não ter nenhuma paixão mais por Jesus. Colocá-lo de lado na vida e viver como se ele não estivesse perto de nós. A sua proximidade é remédio. O partilhar a vida, o pão, a festa, o caminho, os amigos, constituem um contágio de luz. Eu vim chamar os pecadores, os pequenos, os pobres, os prisioneiros, aqueles que estão sozinhos, que nada podem, mas descobrem um Deus maior do que o seu próprio coração. Deus não se merece, acolhe-se. Eu não mereço Deus, eu o acolho. Se pensas que mereces a comunhão na Eucaristia, ainda estás sentado no posto de cobrança dos impostos. Ainda raciocinas em termos de dar e de receber. Jesus não procura em mim o justo. O homem justo, que não sei se alguma vez já conseguirei ser, não existe. Existe um fraco que diz, eu dependo do teu amor, né? Eu preciso do teu carinho. Então, quando a gente assim age, a gente desfruta da festa de todos os pecadores e a gente se dá o abraço de uma vida feliz. Eu penso que nós precisávamos, outra vez, uma catequese, ter a coragem de começar tudo de novo. Quer dizer, de nos encantar por Cristo. Guardamos uns instantes de silêncio. Precisamos nos encantar de Cristo. Tem uma receita? Não sei. Depende de cada um, da garra de cada um de ler o Evangelho, de ler o Sermão da Montanha, de examinar a sua coisa e de não ser prosa. Porque o grande pecado é a prosa. E dentro da igreja também vemos esse defeito da prosa, da vaidade. Isso não é de Deus. Eu tenho que ser como Zaqueu, um pecador, confesso, que deixo a banca e vou à busca dele. Creio em Deus